Bom, se eu sou o Vasco, não tem outra alternativa a não ser abandonar o Campeonato Carioca. E se você não me conhece, está chegando aqui e está acompanhando esse vídeo, eu cubro aqui os 4 clubes grandes do Rio, inclusive trouxe aqui algumas das novidades que a Ferg adotou para esse campeonato de 2024, como tentar profissionalizar mais os árbitros, ter um relatório dos principais jogos de uma empresa chamada Good Game, que inclusive foi contratada pelo Textor no ano passado, naquela polêmica envolvendo Palmeiras e Botafogo. Mas parece que nada disso adiantou, parece que tudo isso é apenas uma fachada de um campeonato que está falido. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê, na minha visão, do Campeonato Carioca está acabando. Eu sempre fui contra todas essas bravatas dizendo que o Campeonato Carioca é manchado, que o Campeonato Carioca tem que acabar, que não tem a menor condição de ter os campeonatos estaduais. Isso já foi dito pelo Fred uma vez. A gente tem um histórico no Campeonato Carioca muito ruim de arbitragem, como mais recentemente em 2007 o Botafogo foi prejudicado num clássico contra o Flamengo, numa expulsão do Dodô e numa marcação de impedimento que não existiram, nenhum dos dois. No caso, em 2014, o Vasco da Gama perdeu o Campeonato Carioca, um gol impedido do Flamengo, mas eu não acredito que há uma perseguição contra Clube A, contra Clube B, contra Clube C, contra Clube D. Não é esse o tema do vídeo. Para mim, o que acontece é que o Campeonato Carioca não consegue profissionalizar os árbitros. Além disso, a premiação é ridícula. Tem uma premiação que não existe, inclusive, nesse ano de 2024. Os clubes têm que dividir os direitos de transmissão para poder fazer um pouco mais de dinheiro de uma competição que, além disso, incha o calendário. Os clubes que disputam Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e todas essas competições acabam utilizando nos últimos anos o campeonato estadual como meros jogos treino. Então, para piorar, nesse ano de 2024, o Vasco da Gama, e agora usando como exemplo, foi prejudicado muitas vezes. Na partida contra o Bangu, para começar, o Jair foi expulso de uma maneira muito injusta. Teve um pênalti do Medel, que é questionável, mas o Jair, ali tendo sido expulso, comprometeu um jogo em que o Vasco poderia ter mais 2 pontos. Poderia ser uma vitória. O jogo acabou 2-2 contra o Bangu. Na primeira rodada, a equipe alternativa do Vasco jogou contra o Boa Vista e venceu o jogo. E um dos autores do gol, o Capasso, tomou uma verdadeira cotovelada no rosto, que abriu a cabeça do jogador e nada aconteceu. Depois, contra o Nova Iguaçu, o Rossi quase teve a perna quebrada numa das milhares de entradas duras da equipe do Nova Iguaçu, que tem boa chance sim de se classificar para a semifinal, e não houve absolutamente nada. Então, no jogo contra o Fluminense, no empate por 0-0, foi apenas a gota d'água. A arbitragem do Bruno Mota Correia simplesmente acabou com o espetáculo, errando falta para todos os lados, expulsando 2 jogadores como Medel e Thiago Santos, que não fizeram absolutamente nada, deixando de expulsar o André, que deu uma ombrada no jogador do Vasco, não marcou um pênalti que poderia ter sido marcado tanto no Medel como no Germancano, sem contar o último lance do jogo onde o Verratti recebeu sozinho, para mim, um lance em que ele disputa o espaço com o zagueiro e ele anula um gol legítimo do Vasco. Mas o ponto, mais uma vez, não é uma perseguição contra o Vasco da Gama. Acredito que não é sistemático. Eu vejo que a arbitragem vem ano após ano piorando no Campeonato Carioca, mesmo com esse relatório da Good Game, que para mim foi um relatório esdrúxulo, apontando 102 lances do jogo, e que o árbitro errou em apenas um. Não tem como você dizer que é um campeonato limpo e legítimo. Isso, é claro, acaba suscitando várias dúvidas sobre a lisura de um campeonato que, como eu comentei, tira vários jogos dos times grandes, acaba exigindo muito das equipes grandes e que não é um campeonato transparente. E esse último relatório foi um verdadeiro escárnio com o Vasco da Gama. E o ponto desse vídeo é a pergunta: o que vai acabar acontecendo? Para mim, o Vasco da Gama já deveria jogar contra o Botafogo no domingo com uma equipe alternativa. Se diante de todos esses erros, diante de todas essas reclamações que o Vasco vem fazendo sucessivamente, rodada após rodada, nada muda, não tem o que se fazer. Você vai disputar um campeonato com sua equipe principal, onde você já perdeu 2 jogadores, como Paulinho e Jair, que foram lances sozinhos. Claro que eles se machucaram sozinhos, sem nenhuma interferência de outro jogador, mas além disso você vai disputar um campeonato onde não há nenhum profissionalismo na arbitragem, um relatório patético como foi feito por essa empresa, dizendo que o árbitro acertou tudo, 99% das ações. Então diz que você está assistindo, que qualquer pessoa que assistiu ao jogo, somos todos idiotas, somos desprovidos de inteligência e que eles estão certos. Então é isso que vai acabar acontecendo. Mais cedo ou mais tarde um time vai se recusar a jogar o Campeonato Carioca, pelo menos com o time principal, ou vai abandonar no meio, mesmo tendo essa obrigatoriedade de você escalar a equipe, entre aspas, titular a partir da 4ª rodada. É triste porque é um produto que eu queria falar bem, eu falo aqui sobre os 4 clubes grandes do Rio, mas a competição, o Campeonato Carioca, está muito, mas muito atrás do que
vários estaduais, inclusive estaduais com muito menos tradição do que o campeonato daqui. Não há árbitro no Rio de Janeiro, com exceção de um ou outro, mas fazendo muito esforço com condições de apitar em nível nacional. Aconteceu com o Vasco, pode acontecer com o Botafogo, Flamengo, Fluminense e acontece também muito, é claro, com os times pequenos. Esse jogo entre Fluminense e Vasco foi o retrato de como é o futebol carioca tratado há muitos anos, com essa arrogância e essa falta de qualificação dos envolvidos. Uma pena, porque o Vasco deveria estar entre os 4 no G4, mas pelo visto pode acabar ficando no meio do caminho, não pelas atuações da equipe que vem jogando bem, mas por conta de uma interferência que é externa, mas que deveria ser uma interferência justa dentro das 4 linhas. A arbitragem terrível de Bruno Mota Corrêa, e que alguma coisa seja feita, mas vindo de quem vem, como é a Federação do Estado do Rio, Federação de Futebol do Estado do Rio, fica difícil imaginar que isso vai mudar. O cenário é muito triste, muito ruim, porque o campeonato mais charmoso do Brasil se tornou há muitos anos, não é isso só de hoje, como eu trouxe aqui alguns exemplos no início do vídeo, se tornou um verdadeiro show de horrores. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Comente o que você acha desse campeonato, se os times devem abandonar, o que pode ser feito para melhorar essa competição que está confirmada hoje como um verdadeiro fracasso, foi dito pelo Brasil inteiro, foi mostrado no mundo afora. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e, como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.